nós vamos falar de ansiedade. Capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4. Avalie, Paulo acorrentado, um soldado de um lado, um soldado do outro, vai ser julgado. Um homem condenado politicamente pelo poder romano, como alguém que estava conspirando contra o imperador de Roma. Como Satanás, não é? Atrapalha tudo, né? E Deus, na sua sapiência, deixa. E Deus tem o controle de tudo. Não esqueçam isso. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos. Uma ordem. Quem está ansioso aqui? Tu não está cumprindo a ordem da palavra de Deus. Tu está fora da palavra de Deus. Tu está em pecado. Lógico. É um mandamento. A gente tem que ver a palavra de Deus dessa maneira, gente. E aí tu tem libertação para tudo na vida, certo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pronto, derrubou todos nós. Se alguém aqui está ansioso, meu irmão, tu vai sair daqui sem ansiedade, sem esse pecado. Tu está em pecado. Mas nós vamos falar um negócio assim, algumas coisas interessantes. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Não adianta que ninguém esconde nada de Deus, né? Tu vai ficar ansioso se tu estiver escondendo. As vossas petições pela oração. Pela oração. Oração tem adoração, aí tu vem para petição. Muita gente se esquece dessas coisas que para Deus são importantíssimas. Não é? As vossas petições pela oração e pela súplica. Tem coisa que tu vai suplicar, gente. Com ações de graça. Com ações de graças. Então, vamos falar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste. São Paulo gostava, Jesus também falava muito disso. Aprendeu, primeiro recebeu, aprendeu, ouviste, viste. Isso é típico de Jesus e São Paulo, típico. Até a parábola do semeador, se vocês prestarem atenção, né, a semente foi caindo nos caminhos, mas ela caiu num caminho diferente. É o único caminho, o bom caminho que vai dar fruto. Tinha a palavra aprenderam. Aprenderam. Os outros não têm. Os outros não têm essa palavra, aprenderam. Então é muito interessante a gente estabelecer esses princípios, né? O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim. Isso praticai. Isso praticai. O que eu vou praticar? O que eu ouvi, o que eu recebi. Porque para receber aqui não recebe não, tem que descer, não é? Aí tu recebeste, senão tu não recebeste. Muita gente sabe, é mesmo, é verdade, fica tudo aqui, ó. Não adianta, não adianta. Ouviste, viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz, olha gente, será convosco. Senhor, muito obrigado pela tua palavra rica para nós, para tirar tanto Rivotril, tanto Lexotan, é tanto remédio, é tanto Pondera, tanto Valium, que nós não podemos viver dessa maneira. Não é o que tu ensina na tua palavra. Nós somos transgressores da verdade. Somos pecadores, sim, mas precisamos confessar esses remédios, essas aflições, essas insônias, essas depressões, esse medo, essa ansiedade,
para que tenhamos uma vida em abundância espiritual e financeira, econômica, familiar também, social. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então São Paulo está lá preso, não é? Tinha tudo para estar com uma ansiedade tremenda, tinha tudo para estar calado, chorando, choramingando, não é? E está aconselhando os irmãos de Filipe, inclusive Epafrodito chegou para visitá-lo, e Epafrodito levou essa carta para o povo de Filipense, que lá tinha brigas de líderes brigando. Capítulo 1 fala. E pessoas, liderança da igreja, brigando contra Paulo, São Paulo. Aí ele diz, se vocês estão pregando o evangelho, fazendo revanchismo comigo, preguem, o nome de Jesus está sendo exaltado. Então, até contra São Paulo, essa igreja maravilhosa, mas tinha líderes, tinha pessoas em contendas, e Paulo manda muito conselho para essa igreja, numa situação que ele estava realmente muito difícil, né? É interessante, meu irmão, nós entendermos que, veja como Satanás é a grande ofensa do imperador, é que São Paulo não admitia que ele fosse senhor de nada. São Paulo não era fácil. E os cristãos seguiram também, tanto é que eram jogados na arena por causa desse título de Curios, porque Senhor é Jesus. E o imperador, ele se considerava um dos deuses do Império Romano. Aliás, os imperadores em geral, todos eles se consideravam deuses do Egito, era um dos deuses, todos eles. De Canaã também, aqueles imperadores que apareceram ali com Abraão, se consideravam deuses, não é? Tanto é que levava a mulher, levaram Sara, eles se consideravam os donos de tudo. Então, Paulo dá uns conselhos realmente para que a gente não viva dessa maneira. Agora, o que é interessante você saber? Essa palavra, não vivo ansioso, o que é ansioso? É o cara que é dividido. Mente para um lado, coração para o outro. Norte e sul. Eu posso e não posso ao mesmo tempo. Eu vou e não vou. É um coração dividido, é uma mente dividida, é um pensamento. Não há coesão, não há unidade de pensamento e de decisão. E ele sofre, porque não tem determinação na vida dele, não sabe o que fazer. Essa palavra tem esse significado. As contas não batem, não fazem sentido, não dorme, a mente não para de trabalhar, dividido. Veja a divisão, um negócio sério na Bíblia, né? A comunicação, os relacionamentos, o sono, o trabalho, tudo difícil. São pessimistas por natureza, não é? São pessoas irritadas, insatisfeitas, às vezes rebeldes, depende da intensidade dos problemas de cada um. Afeta muito o casamento, o desempenho profissional, afeta a família, afeta amizades, relacionamentos, memória, concentração, aprendizado, sono. É difícil. Então, o apóstolo Paulo dá uma ordem: não vivam inquietos, preocupados, ansiosos de coisa alguma, de nada neste mundo. Porque a gente enfrenta, na verdade, nem tudo que é uma leve ansiedade é patológica, é espiritual. Você está numa fase de vestibular, uma fase de concurso, então a gente também tem que entender que, na verdade, nem tudo, não é? Tem um pesquisador muito profundo que ele colocou uma coisa que eu trouxe aqui, porque é ciência, um médico, um PhD, ele diz o seguinte, que em ansiedade ele descobriu que 8% são legítimas. Todas são pecados, 100%. Agora, para nós espiritual, ele não está falando de pecado, ele está falando que essas ansiedades, 8%, elas são legítimas. Tem porquê. Ou por culpa, ele não está analisando que é pecado, que é por culpa.
Ele está dizendo que são legítimas. Agora, interessante, 92% são imagináveis. Nunca vai acontecer, não tem nada a ver. É criação. Mas é pecado, sofre, vai para o remédio e passa por todos os transtornos emocionais, psicológicos e com doenças psicossomáticas às vezes associadas. Que eu vejo demais, os psicólogos aqui também veem demais. Então é muito interessante, é muito importante nós entendermos esses princípios importantes para nós tomarmos decisões já que São Paulo vai nos dar. Conclusões, não é? Nas conclusões principalmente. Muito bem, então eu já falei que nem toda ansiedade ela pode ser funcional por um momento de doença, de enfermidade. Eu passei uma fase aí, umas 2 semanas, com muita gordura no fígado, um pouco ansioso, mas já passou. Mas fazendo todos os exames, aí é que está, né? Tomando decisões totais com os colegas das diversas especialidades que me pediram exames. A gente vai tomar decisão. Tem muita gente que não toma decisão, vai viver ansioso. Ele não vai cumprir o que Paulo mandou. O que Jesus falou tanto, gente, lá no Sermão do Monte, veio agora na minha cabeça, as pessoas sobre a rocha, aquele que pratica. Se não praticar, muitos irmãos sabem, mas não praticam. Então é importante a gente tomar decisões. Então eu já falei que nem muitas atitudes, muitas ansiedades são espirituais, mas também algumas são funcionais, né? Mas eu enfatizo que postura errada diante da vida, diante de Deus, incredulidades precisam ser vistas. Incredulidades. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu sempre às vezes detecto nas pessoas: ídolos no coração. Gente, tem gente que o ídolo deles são os filhos. É um ansioso, é um depressivo, é um psicopata às vezes, verdade. É idolatria a coisas materiais, ídolos do coração. Nós não vamos perder tempo, não é? Vocês conhecem demais. E o nosso Senhor ordena: não andeis ansiosos de coisa alguma, tira do teu coração. Tira essas coisas, é ambição, é vaidade, muita coisa, gente, que nós não vamos falar hoje. Nós estamos com um culto bem limitado pelo tempo, né? Então é muito importante também, que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem gente que não... Outro dia eu falei para um grande amigo meu: rapaz, tua idade, tu quer fazer coisa que não é da tua idade, tu quer financeiramente fazer coisa que não é para te fazer mais. Se tu não ganhou tanto, agora te conforma com o que tu ganhaste. Agora tu vai trabalhar de acordo com a tua idade. Tem coisa que não é mais para a minha idade, Rafael já faz. E tem coisa que Rafael já está dando para jovens mais jovens do que ele, que Rafael não é mais jovem, já é um senhor, né, Rafael? 40 anos não é mais jovem. A idade, meu irmão, acompanha a boa alimentação, o descanso, o lazer, a viagem. Nós não estamos fora dessas coisas todas. Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso precisa a gente ter muita... No discipulado, nós precisamos analisar esses fatores, né? Que são de grande importância. Fazer exercício, peso. O peso vai causar problemas de aflição, de ansiedade em muitas pessoas. Por que não faz uma dieta? Por que não faz exercícios? Como é que tu vai curar essa ansiedade? Também. Então é importante nós analisarmos. Então Paulo coloca 3 atitudes para não vivermos ansiosos. Agora nós vamos entender agora o que Paulo manda fazer e que nós fazemos muito errado. Primeiro, oração e súplica, não é? Nós lemos aqui que a oração, não é? Nós lemos aqui que a oração é o primeiro elemento, não é? Em tudo nós temos que orar e apresentar ao Senhor. Muito bem. Agora, veja só, Paulo chama a atenção da oração, é o que eu digo, a oração, eu vou primeiro fazer uma reverência a Deus, uma adoração, aí eu vou orar. Aí eu vou colocar os meus pedidos de oração diante de Deus.
as petições. Então, fazer conhecer diante de Deus, embora Ele saiba de tudo, muita gente diz, Ele já sabe. Não, fale aquilo que está te preocupando. Deus, Ele quer que tu fale aquilo que te preocupa, gente. Ele sabe, mas Ele quer que tu fala detalhadamente aquilo que está te deixando preocupado. Ele quer que falemos de cada problema nosso, são as nossas petições. O que você quer, o que você precisa, o que precisa para suprir suas necessidades, você vai conversar com Deus. Agora, veja só, a oração tem coisa que ela é mais abrangente. A súplica, que ele fala logo em seguida, para Paulo, para nós, oração é oração. Paulo não. Para São Paulo é oração, primeiro, adoração. Vamos fazer certinho as coisas. Adoração, oração, súplica e agradecimento. Faz parte desse quarteto, vamos chamar de quarteto, né? Para São Paulo, para Jesus, até no partir do pão ele agradeceu ao Pai. Irmãos, tu tem agradecido a Deus as tuas petições passadas. Aqui o que é agradecer? Ações de graça. Todas as epístolas de São Paulo começa e termina com ações de graça. Às vezes ele interpõe duas coisas importantes, que não vou falar hoje, mas é importantíssimo. Por que ele bota misericórdia e paz? Misericórdia e paz, né? Paz nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, gente, agradecer a Deus tudo que Deus já fez por ti. Lembra a Deus, Deus sabe, mas Deus quer que tu lembres. Fala para Deus tudo que Deus fez pela tua família já. Agradeça. Jesus disse, olha, eu curei 10 leprosos, eu curei. Só um veio agradecer. Olha a importância do agradecimento. Não tire da tua oração esse quarto elemento, gente, é importantíssimo. Ações de graça. Agora, veja só. Lembre sempre o que Ele já fez por você, pela tua casa, pela tua família, as bênçãos do passado. Contar como sua vida estava desarrumada, por exemplo, e amarrada, muita vida estava totalmente amarrada, ainda está. Agradeça a Deus o que Ele já desamarrou e pede para Ele desamarrar mais. Olha, isso vai funcionar para a tua vida, gente. Agradeça a tua família estar intacta. Eu estou agradecendo todo dia eu ter passado pelo Covid. Eu tive Covid forte, gente. 70 anos, né? O que você quer? Eu e minha esposa. Eu olhava para ela, olhava para mim, ela brigava comigo, eu brigava com ela. Não. Passar um mês, eu digo, repouso, vamos ficar no repouso. Com o pulmão comprometido, 25%. Não é? Às vezes uma respiração mais forte, eu sentia que estava, mas eu fui devagar e sempre orando, não é? Agora, veja só. E o que acontece com isso? A paz de Deus guardará o vosso coração. A paz de Deus guardará o vosso coração. Irmão, a paz de Deus, vocês conhecem uma sentinela no quartel? Vocês conhecem uma sentinela no quartel? Não passa, só vai passar ali quem tiver uma autorização lá de dentro, né? Está lá a sentinela. Sabe quem vai ser a sentinela do teu coração? A paz de Deus. Não é tua, não é nossa. Ela vem, é sobrenatural. Deus, Ele quer que nós façamos as nossas coisas e Ele quer fazer o sobrenatural dEle na nossa vida. E o sobrenatural de Deus tem muito a ver, o que eu observo, muito a ver com essas coisas. Às vezes a gente quer ver o sobrenatural de Deus, Ele curando gordura no fígado. Não, eu vou fazer ginástica, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma opção de coisa, eu vou pedir para Ele também. Não deixo de pedir, não deixo de acreditar no milagre. Mas a minha parte, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Eu não posso ficar só entregando para Deus, que isso não vai funcionar. Então é muito importante a gente prestar atenção para esses pequenos detalhes, não é? Então a paz de Deus, quem vai fazer é o sobrenatural de Deus. Quando você adorar, quando você orar, você pedir, você agradecer. Né? Quando você analisar aquilo que nós falamos no começo. Então, esse verbo guardar, ele lá no grego, ele significa uma guarda mesmo de sentinela importante. Não é?
A ansiedade quer entrar na tua mente, no teu coração, mas não vai passar por causa da paz de Deus. Ela quer passar, mas não vai passar. A paz de Deus não deixa. Importante, meu irmão, olha, não passa nada. É um guarda amado. Vocês já leram a sentinela? Isso é muito interessante. A sentinela em Isaías 62:6. Eu vou dizer porque o tempo, né? Mas é interessante vocês anotarem Isaías 62:6. Esse versículo é tão importante, Isaías 62:6. Ele colocou sentinelas, olha, sentinela, nos muros de Jerusalém. Aí Deus diz assim: clamem, não deixem de clamar a mim, e me incomodem. No verso 3 já diz também: não deixe eu dormir, e não durmam, me incomodem. Sentinelas, não é? Orando, clamando, suplicando, adorando, constantemente por Israel. Então, nós temos essas, que hoje se realizou em nós, clamando constantemente. Isaías 32:17, e o efeito da justiça será paz. A justiça de Deus, você cumprindo a palavra de Deus, será paz. Não tem ansiedade. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. É muito interessante, gente. Também Isaías 26, versículo 3, muito interessante esse versículo para vocês analisarem em casa, discutirem na célula. Tu conservarás em paz. O que a gente quer, gente? Não é? Paz é uma coisa espetacular. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, aquele que vai cumprir as determinações que São Paulo falou aqui. Tu conservarás, não é? Aquele cuja mente, cujos pensamentos, cujas decisões, cujo coração decidiu obedecer, está firme em ti, porque ele confia em ti. Ele confia em ti. Então eu confio nele, eu vou tomar decisões, eu vou ajustar minha vida, vou analisar esses fatores que eu falei aqui, vou orar, vou entregar para Deus, vou fazer minhas petições, vou pedir para Ele, e a paz de Deus vem sobre mim. E eu vou agradecer também, né? Antes que venha a bênção, eu vou agradecer. Então é muito interessante nós entendermos esses elementos todos, né? Vamos continuar. Então, aí São Paulo vai falar uma série de coisas que eu não vou analisar por causa do tempo, vocês vão analisar em casa, porque não é difícil, é fácil. Nos nossos pensamentos que sejam justos, de boa fama, ele fala aqui no versículo, né, correspondente, nossos pensamentos serão justos, de boa fama, de louvor verdadeiro, não é, agradável. Então, São Paulo chama a atenção aqui de uma série de elementos, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, né? Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, ser estudo para a gente procurar analisar em nossas vidas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu chamo a atenção, irmão, que os pensamentos da gente, por exemplo, essa internet, os pensamentos da gente, entrando nessa internet, e até no nosso WhatsApp, às vezes nossos pensamentos não estão bem com o que é justo, com o que é agradável, com o que é correto, com o que é honesto, com o que é louvor a alguém. Tu está louvando, isso aqui, essa tua mensagem, tu não está louvando o irmão. Cuidado com o que tu está dizendo. Pode ser até, tu não está louvando. Louvar é tu está fazendo algo respeitável para com Deus, principalmente louvor. A gente fala muito louvor para Deus, mas também tu louva uma pessoa. Tu presta honra a uma pessoa. Tu torna existente a felicidade, a paz,
o amor do meu coração que Deus botou, tu externa para as pessoas. Isso é um louvor. Tu externa, como São Paulo está falando, a virtude que há em ti, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque tua vida está moldada na palavra. Isso é importante. É aquilo que São Paulo diz: o que ouviste, recebeste, viste em mim, passa adiante, louva as pessoas também, exterioriza os teus sentimentos, que são sentimentos agradáveis a Deus, como um perfume suave para Deus. Então nós temos que aprender esses elementos importantes, não é? Então nós vamos ver que muitos livros, muitos filmes, muitos programas não são corretos, são pensamentos que nós temos que enriquecer para ter uma vida abundante, feliz, uma semente a ser plantada em nossas casas que estão precisando, nos nossos lares, estão precisando enriquecer a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Conclusão. Estou no tempo, Rafael, estou no tempo, né? O que fazer para não vivermos ansiosos? Conclusão. Orar, oração. A oração é fundamental, meu irmão. Nós precisamos, primeira coisa, orar. Ocupar nossa mente, segundo lugar, ocupar nossa mente com coisas boas que vêm de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Daniel, quando recebeu aquele edito, o édito do rei Nabucodonosor, que ele não podia ficar adorando o Deus de Israel, senão ele ia ser jogado na cova dos leões. O que Daniel fez? Daniel foi afligido, né? Lógico. Veio logo aquela aflição. Ele foi para sua casa, abriu a janela, começou a orar. Naquele tempo eles oravam na direção do templo de Jerusalém. Se você ler lá em Daniel, ele orou, ele adorou, ele pediu e ele agradeceu. Olha lá em Daniel, capítulo 6, não é? O verso 10, se eu não estou enganado, é o verso 10 e o verso 11. Daniel segue olha só o que Daniel vai seguir. Daniel vai seguir realmente esse elemento aí que Jesus fala, que São Paulo fala, e que nós precisamos corrigi-lo, né? Tiago também, se você for para a epístola de Tiago, o capítulo 4 de Filipenses é paz, 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 paz. O capítulo 4 de Filipenses, por que guerreais? É guerra. Capítulo 4 é guerra. Então, São Paulo, o Tiago, irmão de Jesus, fala em capítulo 4, verso 3, ele chama a atenção da oração. Pedir mal. Vocês estão pedindo mal. Não estão sabendo orar como convém. Não é? Paulo também fala que não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo já ajuda muito, mas nós precisamos melhorar nossa maneira de oração. Em Tiago 4:8, ele vai falar, não é? Em ânimo dobre, decisões erradas, pensamentos divididos, coração dúbio. Tiago 4:8 fala a mesma coisa que São Paulo fala em Filipenses. E no capítulo 4, verso 4, Tiago fala da vida errada que muita gente tem, que é a amizade com o mundo. Mesma coisa. É oração, pensamento está errado, não está sincronizado com a palavra de Deus, e decisões da vida errada. Para terminar agora, só para terminar, Davi falando também, Salmo 19. Quem é que pode pegar no Salmo 19? Esse salmo lindo, Jean gosta muito desse salmo. Ele e Débora, cantam demais esse salmo. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, gente, é perfeita. Vocês vão ter sucesso total nessa vida de ansiedade. A lei do Senhor é perfeita.
e restaura a alma. Não tem ansiedade. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, meu irmão, você vai sair daqui sabendo se você vive em aflição, ou você não ora, ou tua cabeça está cheia de internet, de novela, filmes, teus pensamentos estão no lugar errado, é porque não pensam coisas boas, e em terceiro lugar, porque não praticam aquilo que recebem do pastor aos domingos, ou na leitura, ou na célula, não praticam. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de chamar Jean para cantar uma música, e depois nós faremos a bênção final. Estou no tempo? Rafinha? Vem, Rafinha. Pronto. Tem o Jean também para... É isso aí. Se alguém quiser entregar sua vida para Jesus, também a gente também tem que deixar esse apelo, é uma coisa muito importante. Muitas pessoas nunca entregaram sua vida para Jesus. Se alguém aqui nunca entregou sua vida para Jesus, se alguém está lá em casa, escutando a palavra de Deus, ou vai escutar, entregue sua vida para Jesus. Você vai ter uma vida muito melhor. Neste mundo tereis aflições. A perseguição, os problemas externos continuam, mas eu vou passar tranquilo, em paz. Vem aqui, eu vou falar e Paulo traduz aí. Todos nós deveríamos falar essa língua, né? Mas a gente é muito acomodado, inclusive eu. Você entrega a sua vida para Jesus, Senhor e Salvador. Você confessa a Ele como o Deus que veio ao mundo, deu a vida por nós, e está lá reinando como Deus, e vem buscar a gente. Concorda? O sangue dele limpa e purifica nossos pecados. Então eu considero você um membro da igreja, e entrego para o Paulo, irmão Paulo e irmã Jace, os cuidados da sua vida, a transmissão da palavra de Deus, para a bênção fluir em teu coração. Amém? Amém. Alguém mais quer entregar sua vida para Jesus? Venha cá, meu irmão. Se alguém quiser mais entregar sua vida para Jesus, eu queria orar com você. Venham aqui na frente, quem quiser entregar sua vida para Jesus, que nós queremos orar, não é? Para Deus, e colocar você fazendo parte do corpo de Cristo. Os dois estão entregando? Os dois, né? Como é o nome do irmão? Ele é irmão da Claudinha, a que faleceu de câncer. Sim, a irmã Cláudia, né? E a irmã, como é o nome dela? Como? A Zila. Irmão, vamos colocar a mão para cá. Senhor, muito obrigado por essas vidas, parentes que já faleceram, estão lá na glória de Deus. A irmã Cláudia está na glória de Deus. As suas irmãs, as suas filhas Luciana e Márcia fazem parte da nossa igreja. E agora nós temos aqui a participação de outros familiares da irmã Cláudia. Sabemos que o testemunho dela foi importante, e o testemunho das filhas também, o nosso testemunho. Nós queremos abençoar essas filhas, e queremos, o nome de vocês está inscrito no livro da vida. Diga assim comigo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tomo posse, e de hoje em diante eu farei parte desse corpo, e estarei aqui sendo abençoada com a paz de Cristo em minha vida. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar em pé, irmão. Você estava com saudade de ver os irmãos de máscara?
Aí a gente ainda não pode ficar muito à vontade, a gente ainda não pode abraçar, né? Tem que evitar esse tipo de coisa. Mas a gente pode celebrar juntos, e isso é um grande privilégio. Deus está se movendo, esse tempo vai passar. A gente pode bater palma. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Seu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra, glória e honra, o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Te oferecemos o que de ti já recebemos. Cante! Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. O glória e honra ao Rei. Levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo outro igual. Sua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Sua grandeza incomparável é. Não há ninguém maior, nem mesmo outro igual. Sua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Sua beleza inigualável é. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja agora e para sempre conosco. Amém.